Você sabe, talvez você se lembre mais do que eu. Nos anos 80 de 1980 em diante, houve uma guerra entre Irã e Iraque, uma guerra devastadora. Estamos falando de números astronômicos, vítimas dos dois lados, e as mesmas pessoas que fizeram essa guerra são do mesmo Irã de hoje. Estamos falando de pessoas que não hesitam em atirar na própria população, pessoas extremamente ideológicas, como você disse, Satánica ou seja, que exaltam a morte mais do que amam a vida. E as pessoas que protestam sem estarem armadas, ou seja, pessoas que, se você pensar, são pessoas que saem com um celular e protestam na rua e fazem luz. E o que pode fazer um regime opressor que, com um punho de ferro, acaba sem parar? Então a pergunta é: até que ponto o povo vai e pode ser capaz de resistir? Eu acredito que o regime é muito capaz de acabar com os protestos e o regime pode continuar de pé, a menos que haja uma intervenção externa, como aconteceu em outros lugares, como aconteceu no Afeganistão, no Iraque, no Egito. Se não houver uma intervenção externa, eu acredito que o regime vai continuar lá e vai continuar oprimindo a população. Muito possível. Sim, agora nesse caso você mencionou a intervenção externa, Jacob, e eu quero aproveitar que estamos aqui. Há tantas coisas que eu gostaria de conversar com você, tantos temas apaixonantes, mas evidentemente Israel está em pauta, a possibilidade de que também realize intervenções no Irã. E isso do ponto de vista filosófico, judaico, bíblico, enfim, da religião judaica. É aceitável que Israel intervenha no Irã, além da questão de defender seu território, de eliminar uma ameaça? Mas, por exemplo, vemos em todos os protestos bandeiras de Israel, chamados a Benjamin Netanyahu, ao Bibi, ao Trump, dizendo: venham, por favor, vocês nos prometeram apoio e agora precisamos de vocês, não é? O que estão esperando? Praticamente intervenham já. Isso é válido? Sim, isso é válido porque eu sei, para salvar, existe um conceito no judaísmo chamado Pikuach Nefesh, que você pode, como mencionei, no caso do Shabat, você pode, por exemplo, há uma lei que diz, não matarás, diz não, não diz isso, desculpe, diz não assassinarás, é isso que realmente diz. Porque no judaísmo existe sim o conceito de permissão para matar, de tirar a vida, mas não de assassinar. Qual é a diferença em hebraico? Há uma distinção clara em espanhol, não sei, vocês têm certeza? Mas em hebraico é muito explícita a distinção entre esses dois verbos. E uma delas é, sim, por exemplo, se te atacarem, e isso a Torá te diz, se quiserem acabar com a sua vida, o que você vai fazer? Pois você pode se defender. E isso, o caso de Israel é exatamente esse, Israel. E vou dar um exemplo para vocês. Se vocês tivessem vivido antes do Holocausto na Alemanha, nos anos 30 ou nos anos 20, vocês acham que se dissessem para alguém na rua, em Berlim, que era o auge da cultura, da pesquisa, da música, da arte, vocês acham que se perguntassem na rua, ei, sabia o que vai acontecer com o governo? Um herdeirinho magrinho ia acabar com a vida de 6 milhões de judeus aqui na Terra, com os próprios alemães, vocês iam acreditar nisso? Que teria respondido à demanda a pé no auge da cultura, segurando seu martelo. Não, esse é um cenário impossível. Sim, ainda nossos. Não são coisas que acontecem assim, são coisas que Irã, eles estão determinados. E o objetivo final deles, sua maior aspiração é ter a bomba nuclear, é ter força atômica nuclear. Porque eles querem ser uma hegemonia, porque eles têm uma visão religiosa do mundo, assim como os nazistas tinham. Os nazistas não tinham uma versão religiosa, mas sim uma ideia totalmente idealista. Então, o regime no Irã é justamente esse o perigo, que agora Israel. Podemos dizer, bom, ainda não estou em perigo, então não vou atacar. Ou perceber que esse perigo é real e explícito, eles dizem que Israel é um câncer no Oriente Médio que deve ser extirpado. Diz o pequeno Satã. Não, como eles chamam. Claro, e nós somos o pequeno, porque o grande é onde vocês estão. Dos Estados Unidos e a liberdade, eles lutam contra a liberdade. Então o protesto é Israel como exemplo de não se deixar matar e se defender. Aplica, e tem coisas que sim, também se aplica de forma preventiva. E nas leis judaicas? Existem categorias de guerra que são na luta contra a violência, na luta permissiva ou que são permitidas,
ou guerras que são por preceito, por mitzvah. Então, sim, aqui é totalmente permitido que, a nível filosófico, lógico da lei judaica, prevaleça a vida para não. Isso impacta, vou dar exemplos, na própria Bíblia vocês podem ver o rei David, o que ele fez durante sua vida. Além de escrever alguns salmos, 150 salmos, na verdade, é algo muito curto. A maior parte da sua vida, o rei David esteve em guerras, 18 guerras durante toda a sua vida. Então sim, aí ele é como o maior modelo de, digamos, sabe por que ele se chama Davi? Porque ele era amado por Deus. Então sim, nossos líderes sempre foram pessoas que tiveram que defender Israel, sair para o campo de batalha. Embora não seja a nossa aspiração, profetas falam de um futuro de paz, onde armas viram ferramentas de arado. Não queremos guerra, mas nos defenderemos se necessário. Obrigado. Sim, sim. E agora, Jacó, se aqui o assunto fosse porque, vamos, nós vimos, historicamente, desde que existe o Estado de Israel, o moderno Estado de Israel, foram feitas operações para resgatar pessoas que estão em perigo, até mesmo populações não judias. Agora vamos, o que está acontecendo com os curdos na Síria, o que está acontecendo na África. Israel, de fato, normalmente é o país, se não o primeiro, um dos primeiros, que sempre leva ajuda humanitária quando há desastres naturais, etc. Se a questão no Irã fosse estritamente ajudar a população civil que está sendo abertamente massacrada pelo regime, isso também seria válido. Salvar vidas, inclusive de, bom, as pessoas dizem gentios, de não-judeus, isso também é válido. Você quer dizer intervir em outro país para salvar vidas? Sim. Bem, justamente a profecia de que falei sobre a paz mundial é essa. E justamente o que eu disse de que as armas se tornarão inaladas. Como diz o versículo completo, e quem está falando é o Messias, e ele julgará entre as nações. O que significa julgar entre as nações? Aí nossos sábios explicam que, por exemplo, se houver um conflito em algum lugar do mundo, o Messias e o exército do Messias vai ser como a nova ONU, digamos assim, então ele vai intervir, vai resolver os conflitos. E caso uma nação não se comporte como deve, também terá seu castigo. Portanto, o trabalho que a ONU não faz, segundo a perspectiva judaica, será realizado na era do Messias, pois ele será o juiz das nações. Justamente é isso a que se refere, então sim também para ajudar povos oprimidos. Se supõe que isso também vai acontecer, claro. Ok, sim, é que eu acho que é importante, porque o que vemos no mundo e as mudanças que estamos vendo agora, me parece que há dois lados, estamos falando, generalizando muito, mas há dois grupos, né? Aqueles que buscam essa opressão, sejam eles social-democratas, nova esquerda, comunistas, até mesmo os regimes totalitários islâmicos, enfim, contra o que entendemos como estilo de vida ocidental. São dois blocos muito importantes, muito fortes, que estão, além disso, todos relacionados. Porque às vezes vemos, por exemplo, a questão da Venezuela, a questão de Cuba, e agora vemos o Irã. E algumas pessoas fingem que isso está muito distante um do outro, mas a realidade é que não está. Os tentáculos desse povo enorme chegam a todos os lugares e estão relacionados. Então, em algo assim, por isso estou te comentando, porque me pareceria muito relevante, não sei se você concorda, vejo só uma aliança forte agora e poderia se analisar a questão política realmente até onde, mas acho que os únicos dois países que realmente estão lutando contra isso são os Estados Unidos e Israel. Não vejo mais agora uma aliança verdadeiramente confiável ou decididos a fazer uma verdadeira mudança. E há muitos povos que estão sofrendo, agora vemos Cuba, por exemplo, falta muita ação, claro, está muito longe de Israel, mas vamos lá, nesse exemplo, até que ponto é válido então ajudar outras populações? Sim, e devo mencionar que de fato o Irã é um perigo tão grande para o mundo inteiro, que, na verdade, Israel e Estados Unidos somos os dois países que estão na linha de frente como os primeiros na fila, tipo, imagina. Não sei se vocês sabem no exército, mas existem unidades que são as primeiras a entrar, como aqueles que, não sei como se diz em espanhol, que são os que abrem caminho e depois as outras unidades entram. Israel e Estados Unidos estão juntos, mas muitos outros também querem que o Irã deixe de ser uma ameaça para a humanidade. Por exemplo, a Arábia Saudita, A Arábia Saudita tem muito medo do Irã, temem o Irã. Saudita teve por perto, imagina, é um país sunita, cuja religião proíbe fazer. O Alcorão diz: não sejam amigos dos judeus e dos cristãos. Ainda assim, eles preferiram, apesar disso, se aproximar. Israel por medo do Irã,
Dois, o Paquistão tem frentes abertas com o Irã para agir. No ano passado houve trocas de combates. O Afeganistão, o Irã expulsou não sei quantos centenas de milhares de afegãos que foram expulsos. E o Talibã, o Irã também está em uma luta com eles. A Jordânia também, a mesma bajarela, a mesma coalizão. Então, há muitos mais países, muitos outros que têm problemas e estão deitados nos louros, como, por exemplo, a Inglaterra, Não, bom, França, Espanha. que percebem o perigo da situação, ou percebem e não querem se envolver, ou que são muito mornos em relação à situação. A América Latina. Quem eram os aliados do Irã? Maduro era quem se propunha a agir, na verdade, bem por meio da Venezuela. Maduro dava passaportes aos membros do Hezbollah, a todas as milícias, para que entrassem e entraram. E continuam rondando entre vocês, nas suas conversas, nas pessoas que nos dão esse like, já não sei mais. O Irã já colocou seu tentáculo na América Latina por culpa de Maduro na sua época. Também com a Quicheri, que em Tapiento escondeu muitas coisas, como o próprio caso. E tudo isso para fazer acordos com o Irã e petróleo. E tudo isso também por meio dela, no seu momento, agora com Gustavo Petro, é o que você dizia. Existem duas formas de ver o mundo, a liberdade e a opressão. Os opressores se alinham uns com os outros, é como se fossem 9 moléculas. E por outro lado, você tem o outro lado, o lado da liberdade, tentando fazer o contrapeso e tudo mais. Sim, é agora, Jacob, esse tipo de aproximação, porque, bom, vemos os acordos de Abraão até mesmo agora nas declarações de Reza Pahlavi, que pretende voltar e ser novamente o Shah do Irã, diz Reza Pahlavi, que esses acordos de Abraão ele quer transformá-los nos acordos de Ciro o Grande, para que essa cooperação, amizade ou irmandade seja ainda maior, inclusive entre o povo do Irã e o povo de Israel. Mas eu te perguntaria, por exemplo, no caso dos Emirados Árabes, no caso da Arábia Saudita, até mesmo o Egito, que agora há pouco assinou um acordo, acho que 30 bilhões de dólares, se não me engano, em gás. Quão confiável é isso? Quando a religião deles, a filosofia deles, o Islã, falando claramente, permite que eles mintam, enganem, assinem acordos e depois os violem? Quando chegar o momento certo para te esmagar, então quão confiável é isso? O que é social com esses países? É muito complicado porque agora, em termos geopolíticos, se pensa mais no que me beneficia do que em entender a outra pessoa. Por exemplo, você sabia que um dos maiores tratados armamentistas da história da humanidade foi assinado há algumas semanas entre os Estados Unidos? E justamente o país muçulmano que você mencionou, e estamos falando de quantidades de armamento e de armamento massivo. E sim, é muito perigoso porque você não sabe quem vai subir ao trono amanhã, nem ao saudita. Hoje que está o bin Salman, que relativamente está tudo bem com o Ocidente e agora pode ser que não. Muito perigoso o fato de que no Ocidente não se estuda ou não se vê os conflitos com lentes do Oriente Médio, mas sim com lentes ocidentais, e as lentes ocidentais falam em termos de geopolítica, que é bom, diplomacia, economia. Mas os valores que eles têm já são outros. Os valores do Islã, sol, mártir, paraíso, Corão, religião são outros valores. Então, por isso, tentar comprar religiosos é como uma ofensa para os religiosos. O que você diz é realmente um problema, que não há analistas de verdade ou não analistas, líderes, porque analistas há muitos, mas líderes que vejam o mundo com lentes do Oriente Médio. É muito raro, e por isso a situação está como está, onde você pode dar e receber. Por exemplo, no Catar, um boi não acontece nada. No Catar é um país com radicalismo brutal, do ISIS e AFAS. E ao mesmo tempo você tem países como a França e tal, que veem o que acontece no Irã e nas costas do Irã e ficam calados. Então, e o que é isso? Isso ocorre devido à má interpretação da geopolítica sob a ótica do Islã. Sim, eu te falo isso também porque, bom, a estratégia de Trump para pacificar o Oriente Médio tem sido justamente através do comércio, de investimentos históricos de países árabes nos Estados Unidos, dos Estados Unidos nesses países, mas no final das contas, é como você disse, né? A filosofia deles é completamente diferente. Você mencionou o paraíso há pouco e me chama a atenção como o islamismo o define. Porque me parece que, veja bem,
Se eles amam tanto a morte porque esperam chegar a esse paraíso com suas 72 virgens, não me parece que sejam. E consumir álcool sem se embriagar e coisas do tipo me parece algo. Bom, às vezes eu digo que isso é coisa de homem das cavernas, mas acho que é pior. Você pode definir o que é o paraíso no islamismo, Jacob? Claro, todas as religiões, e isso é dito pelo profeta Jeremias, me parece, que todas as religiões criam o ideal daquilo que te falta neste mundo. Por exemplo, os povos que vivem no mar, o ideal deles é o fogo, né? Ou a terra, ou os povos que vivem no deserto. O ideal deles é a água. Então, bom, uma sociedade onde falta amor, o ideal dela é um Deus de amor e assim por diante. O mesmo no Islã, como o Islã se desenvolve nessa península arábica, onde não há água, onde não há vegetação. Então, o que acontece? Que a aspiração deles é um paraíso muito terreno. Por exemplo, no Islã é proibido beber, a mulher tem que se cobrir porque isso pode fazer o homem pecar e um monte de outras coisas. E o que acontece? Que o paraíso deles é justamente tudo o que não tiveram neste mundo e tudo o que não tiveram neste mundo, como se neste mundo não pudessem beber. No paraíso haverá rios de vinho para beberem à vontade e se embriagarem, além de muitas mulheres, entre outras coisas. Ou seja, como frutas que vêm até a boca deles e que saem do chão e vêm até a boca deles. Por quê? No deserto, eles não tinham frutas nem as iguarias presentes no paraíso. Então, o ponto é que eles vão, ou seja, a aspiração é ter o que não tiveram. E, portanto, para eles perder este mundo não é grande coisa, porque vão ter o que lhes falta. E, de fato, a vida do fundador do Islã, Maomé, que justamente essa era a sua metodologia de expansão, ele dizia: vejam, vamos assaltar uma caravana de mercadores de outra tribo. Se vocês vencerem e assaltarem a caravana, ganharão dinheiro que será repartido entre todos. E se vocês caírem na tentativa, vocês serão mártires e terão o paraíso. Então, não tem como perder, não há forma de perder nessa equação. Colocaram essa ideia de que você tem algo a perder, então o mesmo ocorre aqui, por exemplo, no Irã. Entende? Que Iraque, um dos países mais sancionados, acho que é o país com mais sanções do mundo. Não tem água, não tem... Ou seja, está ruim. A população sofre com níveis econômicos e assim começam os protestos por questões econômicas. E tem muitas sessões e tudo isso, mas isso leva a situações aleatórias. Que mexam no bolso deles, eles não se importam. Eles estão empenhados no seu projeto islamista hegemônico porque eles pensam em uma escala de valores diferente da nossa. Esse é o grande problema daqui. Nós costumamos pensar que as pessoas mais são aquelas que têm a nossa escala de valores, mas invertida, e por isso são más. No Islã, não funciona assim. Eles têm uma escala de valores diferente da nossa, em outra dimensão. O que nós no Ocidente valorizamos como ter uma carreira, ter, sei lá, coisas muito diferentes, mais concretas. Para eles é diferente, por exemplo, né, o caso de Gaza. Pode ser todos os prédios desabarem e tudo isso. E o Hamas não se importa, porque o Hamas não está interessado em recompensa material. No fim das contas, para os ideólogos, para aqueles que vêm preencher esses vazios, esses sim se importam em continuar lucrando. Para loucos como Sinwar e Hamater, não importa se tudo está em escombros, pois há um ideal estático maior. Então, aqui, desculpe, Yakov, talvez pareça que estou saindo do assunto, mas acho que isso é importante porque vejo alguns comentários, pessoas que, bom, ainda continuam confundindo as questões de judaísmo e sionismo. E eu não tenho problema com os judeus, só tenho problemas com os sionistas. Já falei aqui várias vezes, quase todos os judeus somos poucos e praticamente todos somos sionistas de carteirinha, absolutamente orgulhosos e felizes de ser isso. Além disso, Como no meu caso e no caso de Yakov, é claro, mas nesses conceitos, e para eles não importa perder a vida, pelo contrário, é até uma honra perder a vida, vemos como dão pensões vitalícias para as famílias, dão bônus, dependendo de quantos infiéis você matar, penduram faixas e cartazes, porque agora eles se tornaram mártires. E em um conceito de paraíso tão, desculpe, me parece absurdo, onde é até melhor morrer para chegar a esse paraíso e ter o que você não teve aqui. Qual é o conceito de paraíso? No judaísmo, então, existe um conceito semelhante, ou o quanto se parece, ou é completamente diferente a ideia, a filosofia judaica em relação ao Islã?
sobre esse tema? Yaakov, é diferente, porque no judaísmo existe uma ideia que é o mundo vindouro. O mundo vindouro é o futuro, o que está por vir. Então, se você já faz boas ações, você tem parte no mundo futuro, no mundo vindouro. Ou seja, você fez ações para que esse mundo futuro aconteça. E se alguém faz más ações, esse mundo, você não tem parte nesse mundo vindouro, você não participou do mundo futuro que vai chegar, então é diferente? O que existe é um conceito semelhante, mas não tem nada a ver, é uma abstração, nada a ver. Quando a pessoa falece, ela está em um lugar chamado Éden, o de espera. Até quando está no mundo vindouro, o mundo vindouro é, como eu disse, esse é o mundo que vem, então o Éden é como, viu a palavra Adaim, é como uma sala de espera, só isso, né? Então é bem diferente. Pero los Que os prazeres que vamos sentir no mundo futuro, no mundo vindouro, não se comparam com os deste mundo. Mas isso só saberemos quando chegar o mundo futuro, que é o mundo vindouro. Ou seja, nós pensamos em termos muito mais concretos. Exato, e esse mundo vindouro é aqui, é na Terra, não é? Claro, será que, com certeza, esse mundo está escrito em Maimônides, que não há diferença entre como é entre este mundo. Os dias do Messias, exceto pela independência de Israel, são descritos por Maimônides, ou seja, já iniciamos esses dias, pois Israel já possui independência nacional. Agora vamos, processo, ao mundo futuro, como você dizia, você começou este ano assim? Hoje em dia, existem tecnologias que permitem aos cegos enxergar não todos os tipos de cegueira, mas elas existem, ou existe, por exemplo, cirurgia. A União Científica de Tel Aviv imprime corações em 3D, ou seja, o que na China eles precisam sequestrar pessoas para tirar seus corações e fazer todo um mercado de órgãos, em Israel eles imprimem. Você pega as células-tronco. Estamos indo para o mundo vindouro no amanhã sem saber o que farão. A inteligência artificial é inserida em bots no corpo. Se uma doença surgir, eles a curam, pois já estão treinados para isso. Não sei o que vai acontecer amanhã, mas vai ser um mundo de muita abundância. Pense que a maioria, os reis, por exemplo, da Idade Média na Europa, tinham uma dieta pior do que a que temos hoje, né? A pessoa ocidental média, ou a modernidade. Muito pior, hoje não dá para ir a um supermercado e ver a variedade de produtos do Ocidente. Se eu falar, há lugares no mundo onde não existe essa variedade, mas não se compara. Na antiguidade, para as pessoas sobreviverem ao inferno, havia a mortalidade infantil. Era o não, não sim, ainda vivem assim. Hoje em dia estamos vivendo em uma época, e isso que é só o começo, amanhã será um mundo vindouro, totalmente bom. Essa é a versão. É completamente diferente. E é que, olha, eu me lembro, Yaakov, bom, desde o jardim de infância, desde o maternal praticamente, eu estive, claro, em uma escola judaica no México, e a gente vai ao templo, à sinagoga, ao shul, enfim, para nossos amigos, e eu não me lembro em nenhum momento de alguém jamais ter nos dito: você tem que fazer tal coisa para ir para o paraíso, ou se não fizer isso, vai para o inferno. Ou seja, são conceitos radicalmente diferentes, completamente diferentes, e me parece que isso também dá uma visão de mundo muito diferente. É Tikkun Olam não é levar essa luz, é melhorar o mundo, este mundo. Então, de que adianta poder falar, negociar ou trocar, viver em paz com pessoas que, em seu fanatismo, buscam te aniquilar porque você é um infiel? Por causa deles, vão para o paraíso deles. Cara, para mim parece praticamente impossível. Jacó? Sim? Total, é surreal. Na verdade, no judaísmo está escrito no Shinabi qual é a recompensa por fazer a mitzvah, qual é outra mitzvah, É isso mesmo. é outra mitzvah, e qual é o castigo por cometer um pecado, é outro pecado, ou seja, é como um efeito borboleta, como um efeito dominó. Desculpa, né? A recompensa de fazer uma boa ação é que eu posso fazer outra boa ação. Que mentalidade maluca. Significa que fazer boas ações já é a própria recompensa, enquanto fazer uma má ação já é o próprio castigo. Não é que existe um inferno onde você vai ser queimado em uma panela. Isso é para crianças. Serve para assustar e controlar o comportamento. Sério, essa é a mentalidade que o judaísmo propõe? É melhorar o mundo, porque esse é o fruto do que você vai aproveitar, melhorar o mundo 100%, e justamente é melhor. É que as pessoas opressoras querem destruir, porque elas sim querem cidades totalmente distorcidas. E eu acho isso muito curioso. Como é que se o Islã viveu 1.400 anos em guerras, como é que eles pretendem ter a solução?
para que o mundo algum dia esteja em uma, sei lá, utopia? Não vejo dessa forma, por isso é importante que as pessoas fiquem do lado certo da história, do lado de Israel. E o inimigo é muito claro. O inimigo é um governo opressor, que é capaz de pisotear o seu próprio povo, de cortar a nossa internet para... É como? Não sei que exemplo dar. Um marido abusivo que fecha todas as portas para poder fazer o que quiser com a esposa sem que a polícia possa chegar. É um caso desse nível, então, por isso estamos em um momento em que as pessoas, os 40% certo, as pessoas que ainda não decidiram assumir o controle. Como você disse, quem comentou, eu apoio os judeus, mas não apoio o sionismo. Exatamente. Veja, é justamente o momento histórico de estar ao lado do sionismo, porque o sionismo é justamente essa ideia que o povo judeu propõe para que tenhamos um país, é a liberdade máxima. O único povo que conseguiu descolonizar sua terra depois de 2000 anos, falando a mesma língua, sendo as mesmas pessoas, é o judaísmo, os judeus através do sionismo. O sionismo foi o instrumento político que nos permitiu sermos livres em nossa terra, especialmente para quem apoia judeus, mas não o sionismo. Acho que é hora de apoiar o sionismo e convido vocês a estarem do lado certo. E ainda mais agora com tanto doutrinamento, porque, bom, todos esses governos de esquerda, para resumir, vemos, por exemplo, a Venezuela. Bom, agora o México, com essa chamada quarta transformação, defendendo Nicolás Maduro, defendendo ditaduras, não denunciando. Bom, cara, 7 de outubro até hoje não foi dito nada por parte do governo, é incrível, mas nomeiam uma embaixadora para a Palestina, imagina, e recebem uma embaixadora da Palestina, ou seja, em um mundo fictício, pois isso simplesmente não existe. Mas esse conceito tão falado e repetido do nacionalismo agora falar sobre a soberania dos povos. Cara, no fim das contas, o sionismo é algo parecido. Assim como o mexicano ama o México e o defende, ou o venezuelano, ou o estadunidense, ou o japonês. Pois evidentemente o judeu ama sua terra, Israel, e claro, a defende, e o sionismo é isso. Temos direito de viver em nossa terra com identidade, filosofia e crenças, sem prejudicar ninguém. Isso me parece extraordinário. Claro. Imagina que eu diga para um mexicano: eu não tenho nada contra os mexicanos, só acho que os mexicanos não merecem um país. Eu não tenho nada contra os bolivianos, só acho que eles deveriam estar dispersos pelo mundo, sendo subjugados por outras nações e que não tenham seu próprio país. A Bolívia deveria ser exterminada, mas eu não tenho nada contra os bolivianos. É a mesma coisa, né? O sionismo é a ideia de que os judeus tenham um país. Então, não se pode ser a favor dos judeus e que nos neguem a autodeterminação a partir do nosso próprio país. Ou seja, isso é o que já acontece com metade dos judeus do planeta, sabe? Então, obviamente é surrealista. E me chama a atenção porque vi um comentário há alguns minutos, uma pessoa dizendo: o Israel de hoje não tem nada a ver com o Israel bíblico. Bem, eu responderia para essa pessoa primeiro, bem, de fato temos muito menos, mais ou menos um quarto da terra que realmente nos pertencia. Como judeu, falta a reconstrução do templo. Claro, não é a mesma coisa, mas em outros aspectos, cara, nunca deixou de ser exatamente o mesmo. Não sei se você pensa da mesma forma. Jacó, sim. Na verdade, justamente esta manhã eu troquei mensagens com um professor da Universidade de Breia que eu convidei na minha página. Minha página se chama Filosofia Judaica, na qual ele explicou o desenvolvimento histórico, demonstrando que existe uma conexão histórica de Israel com Israel. E é verdade que ao longo da história há pessoas que se uniram à nossa paixão, sejam bem-vindas, que são as conversões. E por isso existem judeus de todas as cores. E isso está certo, né? Os judeus não somos uma raça, somos um povo. Então, talvez venha daí a confusão de acreditar que, vocês não são da mesma raça, não, somos o mesmo povo, né? Os mesmos. Olha, é tão assim que os judeus, ou seja, Israel de hoje, quando antes da modernidade, porque na modernidade, desde a época napoleônica, aconteceu algo diferente que de Napoleão em diante e a emancipação europeia em diante. Durante o Iluminismo, foi quando as pessoas que não eram locais receberam cidadania. Por exemplo, Napoleão deixou de chamar os judeus assim, agora eles eram cidadãos franceses de religião judaica. Então ele fez dos cidadãos parte de um país, deu-lhes passaporte, não sei como explicar, mas antes de Napoleão, os judeus eram classificados como Los. José.
pessoas exiladas da Judéia no reino francês. Essa era a definição: exilados da Judéia na França e assim no mundo todo. Então, confundir o fato de que, não, este é um mexicano, este é um colombiano, somos judeus. estamos Isso é de apenas 300 anos atrás. Todas essas confusões dos passaportes, os passaportes são os mais recentes, quero dizer, todas as confusões nacionais que tentam impor. Há uma conexão histórica e genética comprovada. Provas genéticas indicam ligação dos judeus com ossos antigos encontrados em Catânia, incluindo judeus. Esqueracim, que é o tipo que a gente diria, os europeus, até mesmo colombianos, então sim, já foi comprovado esse vínculo, então isso é o primeiro ponto. E o segundo é, e daí? Uma pessoa que se converte ao judaísmo, mesmo sem ter nascido judia, é bem-vinda? Na verdade, na pessoa artística, é bíblico, Ruth, a Moabita, era uma Moabita, e dela veio o rei Davi, e do rei Davi virá o Messias. Então você vai dizer ao rei Davi que ele não é um verdadeiro israelita porque sua avó era Moabita? E quando o Messias chegar, você vai dizer, não é o Messias porque sua tataravó era Moabita, então não é israelita. É isso que vamos dizer? E é que, olhem esses comentários. Jacob Sofia Minha diz, não sei quem escreveu, mas os verdadeiros judeus ainda estão dispersos. Há muitos judeus em dispersão. Sim, eu estou no México. Metade de nós está aqui e a outra metade está fora. Sim, sim. E eu não sei. As pessoas que dizem que os verdadeiros japoneses estão em tal categoria, os verdadeiros bolivianos, os judeus? Olha, não sei se existe uma nação com leis tão rígidas sobre casamento e preservação quanto os judeus. Acho que o caso judeu é muito excepcional. Então me parece inegável. Sim, totalmente. Se permitido, Sparco, vou pensar em uma tese também. Que o Irã é justamente composto por muitos povos que são muito antigos. cabe mencionar que los São uma civilização muito antiga e também passaram pelo processo de mestiçagem como todas as nações. Eu não estou falando de um povo puro, 100% nos dias de hoje. Os persas se identificam com sua cultura e idioma, e os zoroastristas com sua religião. São nações milenares, e são eles que querem justamente a libertação desses regimes opressores. Então, os judeus somos um caso assim, os curdos são um caso assim, os duros são um caso semelhante e assim por diante. Também na América Latina haverá casos semelhantes. Então, justamente isso me chama muito a atenção, que os judeus, que somos esse povo milenar, estamos do lado daqueles que querem libertar sua terra. Quem são os persas contra o regime? Então, vemos que como os povos mais antigos, justamente somos aqueles que estamos contra essas novas ideologias opressoras que querem conquistar o mundo. Como você mencionou, o comunismo é uma dessas novidades dos últimos 2 séculos, que quer fazer uma utopia contra a natureza porque a natureza humana não se encaixa com as ideias do comunismo. Agora querem impor essa ideologia, e nós, com ideias mais antigas que o comunismo, estamos propondo algo que não é melhor, certo? Primeiro a Comana. Sim, olha, Sofia, de novo comenta. Diz que um grupo de messiânicos se converteu ao Islã porque no judaísmo colocaram muitas barreiras para eles. Bem, minha querida Sofia, é claro, é que se são messiânicos, então não são judeus. E estão difundindo coisas que são uma quantidade de boatos, tenho que dizer assim, mentiras, um doutrinamento tremendo que, claro, não cabe dentro do judaísmo. Então, bom, no Islã certamente os receberam de braços abertos. Tem muito disso, Yaakov, e eu recomendo muito seu canal. Filosofia Judaica, assim vocês encontram, vão lá, por favor, vão ver o Yaakov em Filosofia Judaica, porque além disso, ele é o Rabino Yaakov Rothstein. Você não imagina a minha alegria por você já ser o Rabino Yaakov? Adoro que você esteja aqui com a gente, mas você ainda tem a coragem de debater com todos esses judeus messiânicos, outros de outras denominações, que são grupos cristãos diferentes. Esclarecer as coisas e deixar tudo claro me parece muito interessante. Isso é, me preocupa um pouco que estejam crescendo tanto esses que se autodenominam judeus messiânicos, até mesmo se fantasiam como tais. Não deixam crescer as costeletas, os peiotes se vestem de preto, colocam um chapéu preto, deixam a barba e se autodenominam rabinos. E o grave do caso é que há uma enorme quantidade de pessoas, Yaakov, que caem nessas mentiras. Sim, esse é o lado sombrio da história.
Também se pode ver um lado bom nisso, que é justamente o fato de haver um movimento no mundo. Há pessoas que desejam se aproximar mais da Torá e do judaísmo, chegando a se disfarçar. Tentam adotar essa identidade e, para mim, isso é algo que obviamente não gosto que usem essa identidade e que façam as pessoas tropeçarem. Claro, as leis noaítas proíbem o roubo, e isso é roubar uma identidade. Mas além disso, o desejo de muitas pessoas no mundo é justamente se aproximar da Torá. Por isso, eu tentaria mostrar uma mão gentil e talvez explicar que os não-judeus também têm um papel. E aqui, Mark, para fechar a ideia, é que justamente as ideologias proselitistas são, na minha opinião, as mais perigosas, por isso o comunismo é uma delas. Sim, pela força e tenta se expandir. O islamismo é semelhante e também busca convencer. Como você disse, se os messiânicos do judaísmo nos rejeitaram, quem nos acolherá? Qualquer outra religião, nesse caso, foi o islamismo. O judaísmo não é assim. Por que o judaísmo? Nós não somos tão abertos para começar a permitir que as pessoas se convertam ao judaísmo. Pelo fato de que consideramos que os não-judeus também têm valor, também têm um papel no mundo e também são importantes. Deus não acredita, ou seja, Deus criou Adão, o ser humano, todos são imagens de Deus. Enquanto essas ideologias afirmam que o islamismo considera o não-muçulmano um infiel e que por isso Deus o punirá neste mundo, dizendo que você precisamos impor impostos discriminatórios e fazer o possível para que você se converta ao Islã. Caso não seja você, serão seus descendentes. Isso ocorre com várias outras ideologias. E quanto ao judaísmo? Bem, o judaísmo, entendemos que cada ser humano tem seu processo e colocamos as ideias na mesa. Todos são bem-vindos a conhecer a Torá, mas explicaremos que os não-judeus também têm um papel. Essa é a grande diferença que tentamos impor e, novamente, é como a raiz das duas lutas. Aqui a liberdade, que é o que tentamos entender, que o sistema é muito mais complexo, versus opressores que têm uma ideologia homogeneizadora, utópica, contra a liberdade. E essa é a luta que estamos vendo hoje em dia, se Israel vai lutar contra isso ou não. E nossos aliados, aqueles que também têm parte da liberdade, como vemos no caso de Milei, que é atacado em linha com isso. Pensem no livre mercado e em um governo mínimo, permitindo maior liberdade ao ser humano. E são dois mundos, são duas cosmovisões, a liberdade e a opressão. E Max, muito obrigado aqui pelo convite. A quem esteve aqui, pode me procurar em Filosofia Judaica e recomendo muito os canais de Marx. Há poucos que querem, a eloquência de poder abordar temas tão complexos como você faz no seu canal. Por isso, Marx, tudo de melhor e que haja poucas boas palavras na sua voz. Obrigado, Yaakov, amém. Obrigado igualmente. E de verdade, eu convido vocês, por favor, vão ao canal do Yaakov, porque além disso, Yaakov, você está fazendo um trabalho maravilhoso. Você comenta isso para todos os não-judeus, na verdade, é até mais fácil do que para quem faz quando fazemos judeus. As leis noaídas, os novos noaídas, isso está crescendo muito em todo o mundo e é importante levar essa mensagem de liberdade, de paz, de realmente levar luz ao mundo. Eu convido vocês, deem uma olhada, deem uma passada no canal do Yaakov. E querido Rabino, fico com tanta vontade de falar sobre tantos temas que eu te pediria, por favor, que assim que possível volte aqui conosco. Talvez para não falar de tantos temas ao mesmo tempo, mas sim focar em um só. Porque eu acho que isso precisa ser feito. Acho que, além disso, hoje o mundo judaico, Am Israel, finalmente levanta a voz. Ficamos calados por muito tempo e é o momento, além de divulgar quem somos e o que somos, eu primeiro te agradeço muito, Bezrat Hashem, tudo muito bem em Israel. Se cuida bastante, por favor, e bom, o quanto antes possível. Espero mesmo que você nos permita novamente aproveitar sua companhia, conhecimento e tudo que traz nessas transmissões. Yaakov, Obrigado a você e ao público. Até breve. Bezrat Hashem. até a próxima, amigos. Obrigado por estarem aqui.